Meu marido fez uma viagem secreta com a amante e alguns familiares dela. Ele não sabia que eu havia descoberto suas mentiras. Quando voltaram, a casa já havia sido vendida. Eu já tinha empacotado tudo e me mudado para o exterior. Agora, do outro lado do mundo, observo suas mensagens desesperadas chegando. Tarde demais. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Era uma quarta-feira como qualquer outra quando meu mundo desabou. Eu estava preparando o jantar favorito do Gabriel, risoto de fungo, colocando os últimos toques quando meu celular vibrou. O nome dele piscou na tela e atendi com um sorriso nos lábios. Marina, preciso falar com você. A frieza na voz dele me fez parar. Senti um arrepio subindo pela espinha. Aquele tom, eu o conhecia bem. Era o mesmo tom que ele usou nas 2 últimas viagens importantes que fez sem mim. Tudo bem? Estou fazendo o seu risoto favorito para o jantar, respondi, tentando manter a voz estável. Escuta, não vou poder jantar hoje. Na verdade, vou ter que viajar amanhã por 1 semana. A empresa está mandando uma equipe para Florianópolis para fechar o contrato do resort. É muito importante que eu vá pessoalmente. Minha mão apertou o telefone com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Menti como uma idiota. Tudo bem, amor. Faz parte do trabalho, não é? Quando você volta? Na quinta da semana que vem. E olha, como é uma viagem de última hora, a empresa reservou quartos limitados. Vão apenas os executivos principais, sem acompanhantes desta vez. O risoto na panela borbulhava, enquanto dentro de mim algo diferente fervia. Eu estava cansada. Cansada das mentiras, cansada de fingir que não sabia. Claro, respondi com uma calma que não sentia. Entendo perfeitamente. Desligamos e fiquei olhando para o jantar que havia preparado com tanto carinho. 3 anos de casamento e pela 3ª vez, Gabriel inventava uma viagem de trabalho para me excluir. A primeira vez foi quando perdemos nosso bebê. Na época, aceitei sua desculpa de que uma viagem seria muito para mim após o aborto espontâneo. A segunda vez, ele disse que eu não poderia faltar ao trabalho naquele período crucial, mas desta vez nem se deu ao trabalho de elaborar uma desculpa convincente. Joguei o risoto no lixo. O som da comida batendo no fundo da lata ecoou pela cozinha vazia, como um símbolo do meu casamento. Algo que parecia perfeito por fora, mas que na verdade estava sendo jogado fora. Foi então que meu celular vibrou novamente. Uma notificação do Instagram. Abri sem pensar e congelei. Era uma publicação de Verônica, a assistente de Gabriel no escritório. A foto mostrava uma passagem para Florianópolis, junto com uma legenda. Finalmente, 1 semana inteira na praia com o amor da minha vida. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Não era a primeira vez que eu suspeitava, mas era a primeira vez que tinha uma prova concreta. Meus dedos trêmulos deslizaram pela tela e vi que seu perfil estava cheio de dicas. Selfies em restaurantes onde Gabriel dizia ter ido sozinho, fotos com a mesma taça de vinho que ele me mostrou em uma reunião de negócios. Sentei-me no chão frio da cozinha e, pela primeira vez, permiti que a verdade nua e crua me atingisse. Meu marido estava me traindo. E não apenas isso. Ele estava levando sua amante para viagens usando o nosso dinheiro. Dinheiro que, na maior parte, era meu. Quando nos casamos, meus pais haviam me dado uma herança significativa como presente de casamento. Compramos nossa casa, uma mansão luxuosa em um condomínio fechado, e registramos inicialmente em meu nome. Mas Gabriel insistiu tanto para adicionarmos seu nome à escritura que acabei cedendo, por amor. Foi o meu primeiro grande erro. O segundo erro foi acreditar quando ele disse que seu salário como diretor financeiro estava sendo investido para nosso futuro. Na verdade, eu pagava a maior parte das despesas da casa, incluindo a hipoteca, com meu salário como arquiteta. Gabriel sempre dizia que precisava administrar o dinheiro dele para os grandes investimentos do casal.
Naquela noite, com o coração partido e a mente mais clara do que nunca, decidi investigar até onde ia a traição. Esperei Gabriel dormir e entrei no escritório dele. O cofre estava trancado, mas eu sabia a senha. O aniversário da mãe dele, não o meu. O que encontrei me deixou sem ar. Extratos bancários de uma conta que eu não conhecia, transferências mensais para Verônica que somavam mais de 300 mil reais nos últimos 2 anos, fotos deles juntos em praias, resorts, jantares românticos. E a cereja do bolo, documentos imobiliários. Gabriel havia comprado um apartamento na praia em nome dela, usando parte do dinheiro da hipoteca da nossa casa, uma segunda hipoteca que eu nem sabia que existia. Enquanto o sol nascia, eu já tinha um plano. Liguei para minha amiga Camila, que por coincidência era advogada especializada em direito familiar. Marina, você tem certeza de que quer fazer isso? Ela perguntou depois que expliquei minha ideia. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida, respondi. A determinação substituiu as lágrimas. Ele traiu minha confiança, roubou meu dinheiro e mentiu para mim por anos. Não vou permitir que ele tire mais nada de mim. Nas 24 horas seguintes, entrei em ação. Primeiro, fui ao cartório para verificar a situação real da nossa casa. Descobri que Gabriel havia alterado a escritura. Em vez de sermos coproprietários com percentuais definidos, 70% meu, 30% dele, como no acordo original, ele havia modificado para uma propriedade conjunta igualitária. Isso é fraude, explicou Camila. Ele falsificou sua assinatura. Com isso, temos motivos suficientes para anular o documento e reverter a escritura original. O próximo passo foi reunir todas as provas: extratos bancários, recibos, contratos das obras na casa, que eu havia pago, tudo o que comprovasse meus investimentos na propriedade. Gabriel partiu na manhã seguinte, com uma mala pequena e um beijo rápido na minha testa. Volto logo, ele disse. Não se preocupe com nada. Mal sabia ele que, quando voltasse, não haveria nada com o que se preocupar, porque não haveria nada. Assim que seu táxi virou a esquina, o verdadeiro trabalho começou. A empresa de mudanças chegou 1 hora depois. Em 3 dias, a casa estava completamente vazia. Cada móvel, cada quadro, cada peça de louça, tudo o que eu havia comprado com meu dinheiro foi embalado e enviado para um depósito. No 4º dia, recebi uma ligação da imobiliária. Senhora Mendes, temos ótimas notícias. Recebemos uma oferta pela casa. 5,2 milhões de dólares. Pagamento à vista. Aceito, respondi sem hesitar. Maravilha! O comprador gostaria de fechar o negócio o mais rápido possível. Com a ajuda de Camila e um juiz que concordou com a urgência do caso devido à comprovação de fraude, consegui invalidar a escritura adulterada e restaurar a original, onde eu era a proprietária majoritária. A venda foi fechada em tempo recorde. No 6º dia, transferi minha parte do dinheiro para uma conta no exterior. Comprei uma passagem só de ida para Portugal, onde uma antiga colega de faculdade me ofereceu sociedade em seu estúdio de arquitetura. No 7º dia, véspera da volta de Gabriel, pintores cobriram as paredes da casa com tinta fresca. O jardim foi aparado. Uma placa de vendido foi colocada na entrada. Fiz questão de que tudo estivesse impecável para a chegada dele. Na manhã da volta dele, dei uma última olhada na casa vazia que um dia sonhei ser meu lar para sempre. Não senti tristeza, apenas um estranho alívio. Peguei minha mala e entrei no táxi para o aeroporto. Quando o avião decolou, uma mensagem chegou no meu celular. Era Gabriel. Acabei de pousar. Te vejo em 1 hora. Senti sua falta. Sorri para a tela. Ele ainda não sabia o que o esperava, e eu estava longe demais para ver sua reação. O primeiro capítulo da minha nova vida estava apenas começando. As primeiras mensagens de Gabriel chegaram quando meu avião ainda estava sobrevoando o Atlântico. Marina, que história é essa? Onde você está? O que aconteceu com a nossa casa? Atende o telefone. Marina!
Desliguei o celular e fechei os olhos, permitindo-me um pequeno sorriso. Imaginei a cena. Gabriel chegando em casa, esperando encontrar tudo como deixou, apenas para se deparar com uma casa vazia e um novo proprietário recebendo as chaves. Quando pousamos em Lisboa, o sol da tarde lançava um brilho dourado sobre a cidade. Era como se até mesmo a luz fosse diferente aqui, mais limpa, mais pura. Um novo começo. Liguei o celular. 37 mensagens de texto, 19 chamadas perdidas, 5 e-mails, todos de Gabriel. O último dizia apenas: "Vou processar você até seu último centavo." Em vez de medo, senti uma estranha calma. Liguei para Camila. "Ele está furioso", disse ela. "Apareceu no meu escritório gritando e ameaçando todo mundo. Tivemos que chamar a segurança. E agora? E agora ele vai descobrir que não tem nenhum caso. Já entramos com o pedido de divórcio por conduta imprópria. Com as provas que temos de fraude financeira e adultério, ele terá sorte se não for preso." Hospedei-me num pequeno apartamento no bairro de Alfama. As ruas de paralelepípedos e os prédios antigos com fachadas coloridas eram completamente diferentes dos condomínios de luxo onde eu vivia no Brasil. Aqui, eu era apenas mais uma estrangeira tentando recomeçar. Na manhã seguinte, fui conhecer o estúdio de arquitetura de Luísa, minha amiga de faculdade. Era um espaço aconchegante no terceiro andar de um prédio histórico, com grandes janelas que deixavam entrar a luz natural. "Bem-vinda à sua nova vida", disse Luísa me abraçando. "Sinto muito pelo que aconteceu, mas estou feliz que esteja aqui." Obrigada por me receber assim tão de repente. Amigos são para isso. Além disso, seu portfólio é impressionante. Será ótimo ter você como sócia. Enquanto ela me mostrava o estúdio e me apresentava aos outros arquitetos, meu telefone vibrou. Era um e-mail de Camila com o assunto: urgente. "Gabriel entrou com uma ação contra você. Ele está alegando que você roubou o dinheiro dele e vendeu a propriedade ilegalmente. Também está tentando congelar suas contas no Brasil." Senti um nó no estômago, mas respirei fundo. Isso era esperado. Gabriel não desistiria facilmente. "Ele tem alguma chance?" respondi. "Nenhuma. Tenho todas as provas das transferências dele para Verônica, a falsificação da escritura e a hipoteca fraudulenta. Mas preciso que você assine alguns documentos. Vou enviar tudo para você assinar digitalmente." Nos dias seguintes, mergulhei no trabalho como forma de distração. Durante o dia, trabalhava em projetos no estúdio. À noite, respondia a e-mails de Camila e assinava documentos. A batalha legal estava apenas começando. Uma semana após minha chegada, recebi uma ligação do Brasil. Era um número desconhecido. "Alô? Marina?" A voz era familiar, mas não era Gabriel. "Aqui é Teresa, mãe do Gabriel." Meu coração acelerou. Teresa sempre foi gentil comigo, mas também sempre protegeu o filho acima de tudo. "Olá, Teresa. Como você pôde fazer isso com meu filho? Ele está devastado. Vendeu a casa que compramos juntos, levou todo o dinheiro e fugiu para outro país? Isso é crime, sabia?" Respirei fundo. "Teresa, com todo respeito, você não sabe o que realmente aconteceu." "Sei o suficiente. Gabriel me contou tudo. Como você estava insatisfeita, como queria mais do que ele podia dar. E agora isso? Uma traição desse nível?" A ironia da situação quase me fez rir. Gabriel havia transformado a história, como sempre fazia. Ele era a vítima, eu a vilã. "Teresa, seu filho estava me traindo há pelo menos 2 anos com a assistente dele. Usou meu dinheiro para comprar um apartamento para ela e falsificou documentos para roubar minha parte da casa. Tenho provas de tudo isso." Silêncio do outro lado. "Isso é mentira", ela finalmente disse, mas sua voz tremeu ligeiramente. "Meu filho jamais faria algo assim. Pergunte a ele sobre Verônica. Pergunte sobre o apartamento na praia. Pergunte sobre as transferências bancárias. E quando ele mentir, como sempre faz, pergunte-se por que você continua acreditando nele." Desliguei antes que ela pudesse responder. Naquela noite, sentada na varanda do meu pequeno apartamento, observando as luzes de Lisboa,
Perguntei-me se havia feito a coisa certa. Não me arrependi de ter deixado Gabriel, nem de ter vendido a casa. Mas questionei se fugir para outro país tinha sido a melhor solução. Meu telefone vibrou com uma notificação. Era uma mensagem do meu banco no Brasil. Todas as minhas contas haviam sido temporariamente congeladas por ordem judicial. Gabriel estava usando todos os recursos para me atingir. Felizmente, eu já havia transferido a maior parte do dinheiro para Portugal. Mas isso significava que a guerra estava apenas começando. Na manhã seguinte, contei a Luísa o que estava acontecendo. Não se preocupe, ela disse, colocando a mão no meu ombro. Você tem direito a um adiantamento como sócia. Será o suficiente até resolvermos essa situação. Obrigada, respondi, emocionada com sua generosidade. Prometo que vou compensar. Apenas faça bons projetos, é tudo o que peço. As semanas seguintes foram um turbilhão de trabalho e documentos legais. Gabriel havia contratado um dos escritórios de advocacia mais caros de São Paulo e estava usando toda a sua influência para tentar me prejudicar. Mas Camila era habilidosa e, mais importante, tínhamos a verdade ao nosso lado. Um mês após minha chegada a Lisboa, recebi um e-mail que mudaria tudo. Era de um endereço desconhecido, mas o assunto me fez abri-lo imediatamente. Informações sobre Gabriel Mendes. Olá, Marina. Não nos conhecemos pessoalmente, mas sei quem você é. Meu nome é Carolina. Trabalhei no mesmo departamento que Gabriel por 3 anos. Vi o que está acontecendo e não posso ficar calada. Gabriel não está apenas traindo você com Verônica. Eles estão desviando dinheiro da empresa há pelo menos 1 ano. Acredito que ele usou parte desse dinheiro para comprar o apartamento na praia. Tenho documentos que comprovam isso. Se puderem ajudar no seu caso, ficarei feliz em enviá-los. Carolina. Encaminhei o e-mail para Camila imediatamente. Isso mudava tudo. Se Gabriel estava desviando dinheiro da empresa, não era apenas um caso de traição e fraude conjugal. Era um crime corporativo. 2 dias depois, recebi uma ligação de Camila. Marina, você não vai acreditar, disse ela, a voz animada. A empresa onde Gabriel trabalha abriu uma investigação interna após receberem uma denúncia anônima. Encontraram evidências de fraude. Gabriel foi suspenso hoje mesmo. Senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque finalmente a verdade estava vindo à tona. Tristeza por saber que o homem que amei era capaz de tanta desonestidade. E nosso caso? O juiz descongelou suas contas. A audiência de divórcio foi marcada para daqui a 2 semanas. Gabriel está tentando adiar, mas com as novas evidências, não creio que consiga. Naquela noite, recebi outra ligação de Teresa. Marina. Sua voz estava diferente, mais suave, quase quebrada. Eu sinto muito. Gabriel foi preso hoje. Meu coração parou por um momento. Preso? Sim, a polícia veio buscá-lo em casa. Algo sobre fraude na empresa. Ela fez uma pausa. Ele confessou tudo para mim antes de ser levado. Sobre Verônica, sobre o dinheiro, tudo. Fechei os olhos, sentindo uma onda de emoções contraditórias. Sinto muito, Teresa. Não, eu é que sinto. Devia ter acreditado em você. Sua voz falhou. Sempre soube, no fundo, que ele tinha problemas. Desde criança. Mas uma mãe sempre quer acreditar no melhor do seu filho. Depois daquela ligação, senti como se um peso tivesse sido removido dos meus ombros. A verdade havia triunfado. Gabriel teria que enfrentar as consequências de seus atos, não apenas em relação a mim, mas também à empresa que confiou nele. Enquanto isso, em Lisboa, minha nova vida começava a tomar forma. O estúdio conseguiu 2 grandes projetos, e eu estava mergulhada no trabalho que amava. Fiz novos amigos, explorei a cidade, redescobri o prazer de viver sem mentiras. 3 meses depois de minha chegada, sentada num café à beira do rio Tejo, recebi o e-mail de Camila. Divórcio finalizado. Você está oficialmente livre. Livre.
A palavra ressoou na minha mente enquanto observava os barcos navegando suavemente pelo rio. Finalmente livre para reconstruir minha vida nos meus próprios termos, sem traições ou mentiras. A batalha havia terminado. E, contra todas as expectativas, eu havia vencido. O sol de Lisboa tinha um efeito quase mágico na minha pele. Depois de 6 meses morando na cidade, meu rosto tinha ganhado sardas e meu cabelo reflexos dourados naturais. Até meus olhos pareciam diferentes, mais vivos, mais brilhantes, como se a liberdade tivesse lhes devolvido a luz. O estúdio de arquitetura prosperava. Nosso projeto para a revitalização de um antigo mercado havia ganado um prêmio importante, e novos clientes batiam à nossa porta todos os dias. Pela primeira vez em muito tempo, sentia orgulho genuíno do meu trabalho. Em uma ensolarada tarde de sábado, enquanto caminhava pelo bairro Alto, meu telefone tocou. Era Camila. Como está a arquiteta mais famosa de Lisboa? Ela brincou. Longe de ser famosa, mas estou bem. E você? Ocupada como sempre, mas liguei por um motivo específico. Ela fez uma pausa. Gabriel foi condenado ontem. Parei de andar, sentindo um aperto no peito. Apesar de tudo, não conseguia sentir satisfação com o sofrimento dele. Quanto tempo? 5 anos por fraude e desvio de recursos, mas há uma chance de redução para 3 anos com bom comportamento. Ela hesitou. Ele pediu para falar com você. Sentei em um banco próximo, observando turistas passarem despreocupados. O que ele quer? Não sei ao certo. Disse que precisa te falar pessoalmente, que é importante. Não vou voltar ao Brasil para isso. Ele não está pedindo que você volte, apenas que atenda uma videochamada. Ponderei por um momento. Parte de mim queria recusar imediatamente, fechar aquele capítulo de vez. Mas outra parte, talvez a arquiteta que sempre buscou entender as estruturas das coisas, queria ouvir o que ele tinha a dizer. Tudo bem, concordei finalmente, mas quero que você esteja presente. Na terça-feira seguinte, sentei diante do meu laptop no escritório de Luísa, que gentilmente nos cedeu o espaço para a chamada. Camila já estava online, em seu escritório em São Paulo. Quando a imagem de Gabriel apareceu na tela, mal o reconheci. Seu rosto estava mais magro, com olheiras profundas. O cabelo, sempre perfeitamente penteado, estava desgrenhado. Vestia o uniforme cinza dos presos, uma visão tão distante do executivo impecável que conheci. Marina, ele disse, sua voz rouca. Obrigado por aceitar falar comigo. Mantive minha expressão neutra. O que você quer, Gabriel? Ele respirou fundo, como se reunisse coragem. Quero pedir perdão. Sei que não mereço, e provavelmente você nunca vai me perdoar, mas precisava dizer isso. Ele passou a mão pelo rosto. O que fiz com você foi imperdoável. Não apenas a traição, mas tudo o resto. Usar seu dinheiro, mentir, manipular. Por que, Gabriel? Por que fez isso? A pergunta saiu antes que pudesse contê-la. Era a única coisa que ainda me atormentava nas noites insones, entender o motivo. Não sei explicar. No começo, eram pequenas mentiras. Depois, quando conheci Verônica, ele desviou o olhar. Ela me fazia sentir poderoso, admirado. Você sempre foi tão independente, tão forte. Com Verônica, eu me sentia no controle. E o dinheiro? Começou como um empréstimo da empresa. Eu ia devolver. Mas então precisei de mais para sustentar a vida dupla, para impressionar Verônica e a família dela. Antes que percebesse, estava afundado em dívidas e mentiras. Uma risada amarga escapou de meus lábios. E agora, onde está Verônica? Gabriel abaixou a cabeça. Terminou comigo no dia em que fui preso. Vendeu o apartamento na praia e sumiu. Um silêncio pesado se instalou. Olhei para aquele homem quebrado na tela, o homem que um dia amei, com quem sonhei construir uma família, e senti uma mistura confusa de emoções, raiva, pena, até mesmo uma pontada de compaixão. Espero que encontre paz, Gabriel, disse finalmente. De verdade. Você também, ele murmurou. Você merece. Quando a chamada terminou,
Fiquei sentada em silêncio por um longo tempo. Luísa entrou na sala com 2 taças de vinho. Como foi? Ela perguntou, entregando-me uma taça. Estranho, admiti. Ver ele assim não trouxe satisfação. O perdão não é para ele, Marina. É para você. Olhei para ela, surpresa com a profundidade daquelas palavras. Não sei se algum dia conseguirei perdoá-lo completamente. E não precisa. Mas aceitar o que aconteceu e seguir em frente, isso você já está fazendo. Brindamos e ficamos observando o pôr do sol pela janela. As cores douradas e roxas pintavam o céu de Lisboa como uma tela impressionista, tão diferente do céu brasileiro, mas igualmente belo. Naquela noite, caminhando para casa, recebi uma mensagem de Teresa. Gabriel me contou sobre a conversa de vocês. Obrigada por dar a ele esse momento. Sei que não merecia. Espero que esteja bem em Lisboa. Se algum dia voltar ao Brasil, gostaria de tomar um café com você. Sem mágoas. Respondi com um simples obrigada, Teresa. Quem sabe um dia. A verdade é que não sabia se voltaria ao Brasil tão cedo. Portugal estava se tornando meu lar. Havia alugado um pequeno apartamento com vista para o rio, adotado um gato de rua que batizei de Alfama, em homenagem ao bairro onde o encontrei, e até começado a aprender fado, a música tradicional portuguesa. Minha vida agora era outra, não apenas geograficamente, mas em essência. A Marina que deixou o Brasil era uma mulher traída, magoada, em busca de vingança. A Marina que caminhava pelas ruas de Lisboa tinha encontrado algo mais valioso: paz. 3 meses depois, recebi uma proposta que mudaria minha vida novamente. Um grande escritório de arquitetura de Barcelona estava interessado no nosso trabalho de revitalização urbana e queria que liderássemos um projeto semelhante na cidade catalã. É uma oportunidade incrível, disse Luísa, entregando-me a proposta. Poderíamos abrir uma filial em Barcelona. Você acha que estamos prontas? Mais do que prontas. Nosso nome está crescendo, Marina. Pessoas estão falando sobre nós em toda a Europa. Viajamos a Barcelona na semana seguinte. A cidade me encantou imediatamente. A arquitetura de Gaudí, as ruas do bairro gótico, a energia pulsante tão diferente da serenidade lisboeta. Durante a reunião com os investidores, apresentei nossas ideias com uma confiança que nem sabia possuir. Impressionante, disse o diretor ao final da apresentação. Sua visão para o espaço é exatamente o que procurávamos. Quando pode começar? Na volta a Lisboa, não conseguia conter a excitação. Estávamos prestes a dar um salto enorme em nossa carreira. Era o tipo de oportunidade com a qual sempre sonhei. Enquanto arrumava alguns documentos em casa, encontrei uma foto antiga que havia trazido do Brasil. Eu e Gabriel no dia do nosso noivado, sorridentes, olhando um para o outro com tanto amor que quase doía ver agora. Por um momento, permiti-me lembrar. Não apenas dos momentos ruins, mas também dos bons. Houve amor verdadeiro ali, no início. Houve sonhos e planos. E por mais que tivesse terminado em traição e dor, aquele relacionamento fazia parte da minha história. Coloquei a foto em uma pequena caixa junto com outras lembranças do passado, não para revisitá-las constantemente, mas para reconhecer que faziam parte de quem eu era. Naquela noite, escrevi em meu diário: hoje aceitamos o projeto de Barcelona. Um novo capítulo começa. Quando olho para trás, para aquela noite em que descobri a traição de Gabriel, parece uma vida inteira atrás. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse simplesmente confrontado ele, se tivesse ficado e lutado. Mas então, lembro que algumas batalhas não valem a pena serem lutadas. Ao vender a casa e partir, não estava apenas fugindo. Estava escolhendo a mim mesma pela primeira vez. Escolhendo construir uma vida baseada em verdade e respeito, não em mentiras. A traição de Gabriel foi dolorosa, mas me libertou de um casamento que já estava quebrado há muito tempo. Agora, olho para o futuro com esperança. Barcelona espera. Novos projetos, novos desafios, talvez até novos amores. Não tenho pressa.
Estou aprendendo a saborear cada momento, cada conquista. A vingança pode ter sido doce por um instante, mas a verdadeira vitória foi recuperar minha liberdade. Não sou mais definida por aquilo que me fizeram, mas por aquilo que escolho fazer. E escolho ser feliz. Fechei o diário com uma sensação de leveza. Amanhã seria o primeiro dia do resto da minha vida, e eu estava pronta. Barcelona abraçou-me como uma velha amiga que eu ainda não conhecia. A cidade vibrava com uma energia diferente de Lisboa, mais intensa, mais acelerada, mas igualmente encantadora. Aluguei um apartamento no bairro Elborn, a poucos passos do mar e do nosso novo escritório. Nosso projeto de revitalização urbana transformaria uma antiga área industrial em um complexo cultural e residencial sustentável. Era ambicioso, desafiador e exatamente o tipo de trabalho que me fazia acordar animada todas as manhãs. Num domingo ensolarado de primavera, enquanto caminhava pela Barceloneta, meu telefone tocou. Era um número brasileiro que não reconheci. Alô? Marina? Aqui é Verônica. Parei de andar, atordoada. Verônica, a amante de Gabriel. A mulher que ajudou a destruir meu casamento. Sua voz era exatamente como imaginei. Suave, melodiosa, jovem. Como conseguiu meu número? Não foi difícil. Era boa em acessar informações quando trabalhava com Gabriel, respondeu Verônica com um tom que misturava vergonha e determinação. Senti meu corpo tensionar, a última pessoa com quem esperava falar. O que você quer, Verônica? Não tenho nada para dizer a você. Houve um suspiro pesado do outro lado da linha. Eu sei. E você tem todo o direito de desligar. Mas preciso te contar algo que talvez seja importante para você. Hesitei. A parte racional do meu cérebro dizia para encerrar aquela conversa imediatamente. Mas a curiosidade era mais forte. Estou ouvindo. Gabriel não agiu sozinho. A fraude na empresa, ele teve ajuda, muita ajuda. Ela fez uma pausa, inclusive da família dele. Sentei em um banco próximo, observando as ondas quebrarem na areia. A revelação não me surpreendeu tanto quanto deveria. Por que está me contando isso agora? Porque eles estão tentando culpar apenas Gabriel. A empresa abriu uma investigação interna mais ampla e a família dele está pressionando para que toda a culpa caia sobre ele. Teresa está manipulando tudo nos bastidores. Uma risada amarga escapou dos meus lábios. E você acha que devo me importar? Gabriel traiu minha confiança de todas as formas possíveis. Ele está pagando pelas próprias escolhas. Não estou pedindo que você se importe com ele, Verônica respondeu rapidamente. Estou te contando porque sinto que te devo isso. A verdade. A verdade? Minha voz elevou-se involuntariamente. Você dormiu com meu marido por anos. Aceitou presentes comprados com meu dinheiro. Ajudou a me fazer de idiota. E agora vem falar de verdade? Ouvi um soluço abafado do outro lado. Eu sei. Fui terrível. Não há justificativa para o que fizemos. Mas quando Gabriel foi preso e todos me abandonaram, percebi o quão vazia era essa vida de mentiras. Ela respirou fundo. Encontrei todos os documentos que provam o envolvimento da família. Transferências, reuniões, e-mails, tudo. E o que espera que eu faça com isso? Nada. Já enviei tudo para as autoridades e para a empresa. Só achei que você deveria saber que não foi apenas Gabriel. Foi um esquema familiar completo. E você? Você era apenas um peão no jogo deles. Fiquei em silêncio, processando suas palavras. Por mais que quisesse odiá-la, havia sinceridade em sua voz. Obrigada por me contar, disse finalmente. Mas minha vida seguiu em frente. O que Gabriel ou a família dele fazem não me afeta mais. Entendo. Só mais uma coisa. Ela hesitou. Gabriel pediu falência pessoal. Ele está tentando proteger alguns bens. Pensei que talvez isso pudesse afetar questões pendentes do divórcio. Sorri, apesar da situação. Não há nada pendente, Verônica.
Resolvi tudo antes de sair do Brasil. Ele não tem nada que possa me atingir agora. Você é mais esperta do que eu imaginava, ela disse, com o que parecia ser genuína admiração. Desculpe por tudo, de verdade. Após desligar, fiquei observando o mar, pensativa. A conversa com Verônica não me trouxe raiva ou tristeza. Apenas confirmou o que já suspeitava. Nunca fui realmente parte da família de Gabriel. Fui apenas um meio para seus fins. Na manhã seguinte, recebi um e-mail de Camila com notícias do Brasil. A empresa de Gabriel havia expandido a investigação e mais 3 executivos, incluindo o pai de Gabriel, haviam sido indiciados. O escândalo estampava as manchetes dos principais jornais brasileiros. Respondi brevemente, agradecendo pela atualização, mas afirmando que preferia não receber mais notícias sobre o caso. Era hora de cortar os últimos laços com aquele capítulo da minha vida. Os meses seguintes foram de intenso trabalho em Barcelona. Nosso projeto começava a ganhar forma, não apenas no papel, mas na realidade. As antigas fábricas estavam sendo transformadas, preservando sua essência histórica, mas ganhando nova vida. Em uma tarde de outono, enquanto supervisionava o canteiro de obras, fui abordada por um homem alto, de cabelos grisalhos e olhos intensamente azuis. O trabalho que você está fazendo aqui é impressionante, disse ele com sotaque claramente americano, estendendo a mão. Sou Nicholas Weber, da Fundação Internacional de Arquitetura Sustentável. Apertei sua mão, reconhecendo imediatamente o nome. Nicholas Weber era uma lenda no mundo da arquitetura sustentável, responsável por projetos revolucionários em todo o mundo. Marina Almeida. É uma honra conhecê-lo, Sr. Weber. Por favor, Nicholas. Ele sorriu, revelando pequenas rugas nos cantos dos olhos. Estou na cidade para uma conferência e ouvi falar deste projeto. Tinha que ver com meus próprios olhos. Mostrei a ele os planos e o progresso das obras, explicando nossa visão de transformar um espaço industrial abandonado em um complexo que respeitasse o meio ambiente e a comunidade local. Impressionante, comentou ele, estudando os detalhes de nosso sistema de captação de água da chuva. Você conseguiu equilibrar perfeitamente funcionalidade e estética. Obrigada. Sempre acreditei que a boa arquitetura deve ser bonita e útil. Concordo plenamente. Ele me olhou diretamente. Nossa fundação está organizando uma exposição em Nova York sobre projetos de revitalização urbana sustentável. Gostaria que este projeto fosse incluído. Aquele convite mudou tudo. Nas semanas seguintes, trabalhei com Nicholas e sua equipe para preparar a apresentação do nosso projeto para a exposição. Era uma oportunidade única de mostrar nosso trabalho para o mundo. Em dezembro, voei para Nova York. A cidade estava coberta de neve e luzes natalinas, criando um cenário mágico. A exposição seria realizada no prestigioso Museu de Arte Moderna, reunindo os projetos mais inovadores de arquitetura sustentável de todo o mundo. Na noite de abertura, usando um vestido preto simples e elegante, observei visitantes admirando nossas maquetes e projetos. Uma sensação de orgulho preencheu meu peito. Você deveria estar muito orgulhosa, disse Nicholas, aproximando-se com 2 taças de champanhe. Seu projeto é um dos mais comentados da exposição. Aceitei a taça, brindando silenciosamente ao meu próprio sucesso. Quem diria que 1 ano e meio após fugir de um casamento fracassado, eu estaria ali, celebrando meu trabalho em um dos museus mais prestigiados do mundo? Marina? Nicholas disse hesitante. Há algo que gostaria de discutir com você. Sim? Nossa fundação está iniciando um projeto ambicioso em Singapura, um ecobairro completo, construído com os mais altos padrões de sustentabilidade. Ele fez uma pausa. Gostaríamos que você liderasse o projeto. Quase engasguei com o champanhe. Eu? Há arquitetos muito mais experientes na fundação. Mas nenhum com sua visão e sensibilidade. O que você fez em Barcelona prova isso. A proposta era tentadora. Singapura. Do outro lado do mundo. Outro recomeço. Precisaria pensar, respondi honestamente. Barcelona se tornou minha casa. Claro,
Leve o tempo que precisar. Ele sorriu. O projeto só começaria em setembro do próximo ano. Durante o restante da minha estadia em Nova York, a proposta de Nicholas não saiu da minha cabeça. Era uma oportunidade extraordinária, o tipo de projeto que define carreiras. No último dia da exposição, recebi uma mensagem inesperada de Camila. Acabei de saber. Teresa Peterson faleceu ontem. Ataque cardíaco. Pensei que você gostaria de saber. A notícia me pegou de surpresa. Teresa, a matriarca da família que tanto me magoou, estava morta. Não sentia alegria nem tristeza. Apenas um estranho vazio. Uma parte do meu passado desaparecendo para sempre. Naquela noite, sentada no meu quarto de hotel com vista para o Central Park coberto de neve, tomei minha decisão. Liguei para Nicholas. Aceito o projeto de Singapura. Maravilhoso! Exclamou ele, sem esconder a satisfação. Não vai se arrepender, Marina. Depois liguei para Luísa em Barcelona para contar a novidade. Singapura? Ela riu. Você realmente não gosta de ficar parada, não é? Preciso continuar em movimento, admiti. Ainda estou descobrindo quem sou longe de tudo o que me definia antes. Vai dar tudo certo, ela garantiu. E sempre terá um lugar aqui quando quiser voltar. Ao desligar, olhei para a cidade iluminada pela janela. Nova York, Barcelona, Singapura. Quantas vidas cabem em uma única existência? Quantas versões de mim mesma eu ainda descobriria? O passado com Gabriel e sua família parecia cada vez mais distante. Como um filme que assisti há muito tempo, protagonizado por uma pessoa que já não reconhecia como eu. Teresa estava morta. Gabriel estava na prisão. Verônica havia desaparecido. E eu? Eu estava mais viva do que nunca, construindo uma carreira global, criando espaços que transformavam vidas. A vingança havia sido apenas o primeiro passo. A verdadeira vitória era essa liberdade de reinventar-me, de escolher meu próprio caminho, de construir, literalmente e figurativamente, o mundo que eu queria habitar. Naquela noite, antes de dormir, escrevi em meu diário. Às vezes penso no que diria àquela mulher que descobriu a traição do marido naquela noite fatídica. Diria que a dor passa, que a humilhação se transforma em força. Que vender aquela casa e partir foi apenas o começo de uma jornada muito maior. Diria que ela encontraria sua verdadeira vocação não apenas criando espaços para os outros, mas redesenhando o próprio espaço no mundo. Que aprenderia a confiar novamente, primeiro em si mesma, depois nos outros. Amanhã volto a Barcelona para encerrar um ciclo antes de partir para Singapura. Um novo continente, uma nova cultura, um novo desafio. E assim continuo, construindo não apenas prédios, mas uma vida que é inteiramente minha. O sol de Singapura era implacável, quente, brilhante e constante, tão diferente do inverno suave de Barcelona ou das estações bem definidas do Brasil. Aqui, o clima era apenas uma variação de quente para mais quente ainda, com chuvas tropicais ocasionais que lavavam a cidade impecavelmente limpa. Após 6 meses liderando o projeto do Ecobairro, eu já havia me adaptado ao ritmo acelerado da cidade-estado. Meu apartamento, no 32º andar, oferecia uma vista panorâmica do horizonte futurista, uma mistura fascinante de arranha-céus ultramodernos e jardins verdejantes, que se espalhavam como uma rede viva entre as estruturas de concreto e vidro. O projeto avançava rapidamente. Nossa equipe internacional de arquitetos, engenheiros e paisagistas trabalhava em perfeita sintonia, transformando uma área de antigos armazéns portuários em um bairro autossustentável, que seria referência mundial em arquitetura verde. Numa terça-feira particularmente úmida, recebi uma notificação do meu advogado brasileiro. Era algo relacionado a uma propriedade. Prezada senhora. Marina, informamos que, conforme decisão judicial, a propriedade registrada sob o nome de Gabriel Mendes no litoral paulista foi transferida oficialmente para seu nome como parte da compensação financeira determinada no processo.
Como a senhora havia solicitado, mantivemos o imóvel sob administração de nossa firma até o término de todos os processos. O Sr. Mendes foi libertado da prisão na semana passada, após cumprir 2 anos de sua pena. As condições de sua liberdade condicional incluem restrições significativas quanto a atividades financeiras. Aguardamos instruções sobre como proceder com o imóvel. Cordialmente, Dr. Ricardo Menezes. Fiquei olhando para a tela, surpreendida pela notícia. Gabriel estava livre. E, ironicamente, o apartamento na praia que ele havia comprado para Verônica com dinheiro desviado agora me pertencia. Respondi rapidamente, instruindo o advogado a colocar o imóvel à venda e doar o valor integral para uma organização que apoiava mulheres vítimas de violência doméstica e abuso financeiro. Uma causa que havia se tornado importante para mim nos últimos anos. Naquela noite, sentada na varanda do meu apartamento, observando as luzes da cidade, refleti sobre como minha vida havia mudado. 3 anos haviam se passado desde aquela noite fatídica em que descobri a traição de Gabriel. 3 anos, 3 países e uma carreira internacional consolidada depois. Meu telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Nicholas Weber. Marina, tenho notícias empolgantes. A ONU está organizando uma conferência sobre cidades sustentáveis e nosso projeto em Singapura foi selecionado como caso de estudo. Eles querem que você faça a apresentação principal. Isso é... Uau! A surpresa me deixou sem palavras por um momento. Quando e onde? Em 3 semanas, em Genebra. Será transmitido globalmente. Ele fez uma pausa. Isso vai colocar seu nome no mapa mundial da arquitetura sustentável, Marina. Após desligar, senti uma mistura de excitação e ansiedade. Falar na ONU sobre meu trabalho era o auge de reconhecimento profissional que jamais imaginei alcançar tão cedo na carreira. Nas semanas seguintes, trabalhei incansavelmente na preparação da apresentação. Queria mostrar não apenas os aspectos técnicos do projeto, mas também seu impacto humano, como a arquitetura sustentável podia transformar vidas e comunidades. A conferência em Genebra foi um turbilhão de atividades. Líderes mundiais, arquitetos renomados, urbanistas e ambientalistas de todos os continentes reunidos para discutir o futuro das cidades. Quando subi ao palco para minha apresentação, olhei para a plateia diversificada e senti um momento de clareza cristalina. Estava exatamente onde deveria estar. Não mais a esposa traída, não mais a mulher em fuga, mas uma profissional respeitada compartilhando sua visão com o mundo. A verdadeira arquitetura sustentável não é apenas sobre edifícios verdes, comecei. É sobre criar espaços que sustentem as pessoas em todos os aspectos: físico, emocional, comunitário. É sobre construir não apenas para o presente, mas para um futuro que talvez não vejamos. Enquanto falava, as imagens do nosso projeto em Singapura eram projetadas no telão atrás de mim. Os jardins verticais, os sistemas de captação de água, as áreas comunitárias projetadas para fomentar interação e pertencimento. Quando redesenhamos espaços urbanos, estamos redesenhando possibilidades humanas, continuei. Estamos criando novos caminhos para as pessoas existirem no mundo. Ao final da minha apresentação, a plateia se levantou em aplausos. As perguntas que se seguiram foram estimulantes e desafiadoras. Representantes de cidades de todo o mundo queriam saber como poderiam implementar princípios similares em seus próprios projetos urbanos. Durante a recepção após o evento, fui abordada por um homem de meia idade com sotaque brasileiro. Senhora Almeida, João Martins, do Ministério das Cidades do Brasil. Ele estendeu a mão. Sua apresentação foi inspiradora. Obrigada, Sr. Martins. O governo brasileiro está iniciando um programa de revitalização de favelas nas grandes capitais. Gostaríamos muito de contar com sua expertise nesse projeto. Senti um aperto no peito. Brasil, o lugar que havia deixado para trás, carregando tantas memórias dolorosas. É uma proposta interessante.
Respondi cautelosamente. Poderia me enviar mais detalhes? Claro, mas permita-me adiantar que seria um projeto transformador. Você teria total liberdade criativa e um orçamento significativo. Trocamos cartões e prometi analisar a proposta quando chegasse. A ideia de retornar ao Brasil, mesmo que profissionalmente, mexeu comigo mais do que esperava. De volta ao hotel, não consegui dormir. A proposta do Ministério das Cidades martelava em minha mente. Por um lado, era uma oportunidade de fazer algo significativo pelo meu país de origem. Por outro, significava enfrentar um passado que eu havia cuidadosamente deixado para trás. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Nicholas se juntou a mim na mesa. Ouvi que o Brasil está interessado em seus serviços, comentou, servindo-se de café. Está considerando a proposta? Não sei, admiti. Tenho uma história complicada com o Brasil. Nicholas assentiu. Ao longo dos últimos anos, havíamos desenvolvido uma amizade próxima e ele conhecia partes da minha história. Sabe o que dizem sobre arquitetura e vida pessoal? Ele perguntou, sorrindo suavemente. O quê? Às vezes precisamos revisitar as fundações antigas para construir algo novo e mais forte. Suas palavras ressoaram comigo durante todo o voo de volta a Cingapura. Talvez estivesse na hora de enfrentar o Brasil novamente, não como a Marina que fugiu, mas como a arquiteta reconhecida internacionalmente que me tornei. 2 semanas depois, recebi o detalhamento completo do projeto brasileiro. Era ambicioso e significativo. Exatamente o tipo de trabalho que me apaixonava. O projeto começaria em São Paulo, precisamente na comunidade onde eu havia feito meu primeiro estágio como estudante de arquitetura, 15 anos atrás. Parecia que o universo estava me enviando um sinal claro. Conversei longamente com Nicholas e a equipe da fundação. Concordamos que eu poderia dividir meu tempo entre Cingapura e Brasil durante o primeiro ano do projeto brasileiro, garantindo que ambos os trabalhos recebessem a atenção necessária. Em uma manhã de setembro, quase 4 anos após minha partida, desembarquei novamente em solo brasileiro. A familiar mistura de aromas, sons e cores me atingiu como uma onda, despertando memórias que eu havia cuidadosamente armazenado. São Paulo parecia ao mesmo tempo estranha e familiar. A cidade tinha mudado, novos prédios, novas ruas, mas sua essência caótica e vibrante permanecia a mesma. Instalei-me em um hotel no centro, próximo ao escritório temporário que havia sido preparado para mim e minha equipe. No dia seguinte, teria minha primeira reunião oficial com os representantes do governo e líderes comunitários. Naquela noite, sentada na varanda do meu quarto de hotel, observando o horizonte iluminado de São Paulo, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Marina, soube que você está de volta ao Brasil. Preciso falar com você. É importante, Gabriel. Meu coração acelerou. Gabriel. Após 4 anos, apenas ler seu nome ainda provocava uma reação visceral. Como ele sabia que eu estava no Brasil? O que poderia ser tão importante? Não respondi. Em vez disso, liguei para Camila. Gabriel me mandou mensagem, disse assim que ela atendeu. Como ele sabia que estou aqui? Sua volta foi noticiada, Marina. Você é uma arquiteta internacionalmente reconhecida agora, lembra? Brasileira que conquista o mundo, retorna para projeto inovador. Estava em todos os jornais. Claro, eu não estava mais voando sob o radar. Meu trabalho, minha história, haviam se tornado públicos. O que ele quer? Não sei, respondeu Camila honestamente. Ele está em liberdade condicional, trabalhando em um escritório de contabilidade pequeno. Pelo que ouvi, está vivendo uma vida discreta. Devo responder? Houve um momento de silêncio. Isso depende de você, Marina. Você está em um lugar diferente agora, mais forte. Talvez ouvir o que ele tem a dizer não tenha mais o poder de te machucar. Desliguei sem decidir o que faria. Parte de mim queria ignorar completamente a mensagem. Outra parte, curiosa, perguntava-se o que poderia ser tão importante após todos esses anos. Na manhã seguinte,
Durante minha primeira visita à comunidade onde trabalharíamos, a decisão se tornou clara. Enquanto caminhava pelas vielas estreitas, conversando com moradores sobre suas necessidades e sonhos para o espaço, percebi que estava completamente presente, nem presa ao passado, nem temerosa do futuro. Peguei meu telefone e respondi sucintamente. Amanhã, 10 horas, Café Paulista. Tenho apenas 30 minutos. A resposta veio quase instantaneamente. Estarei lá. Obrigado. Naquela noite, ensaiei mentalmente o encontro várias vezes. O que diria ele? Como reagiria ao vê-lo novamente? Imaginei diversos cenários, de confrontos explosivos a conversas civilizadas. Quando entrei no café na manhã seguinte, pontualmente às 10 horas, meu coração batia forte. O lugar estava relativamente vazio e imediatamente o avistei sentado em uma mesa ao fundo. Gabriel havia mudado. Seu rosto estava mais magro, com linhas profundas ao redor dos olhos e da boca. Os cabelos, antes perfeitamente cortados, estavam mais compridos e com fios grisalhos nas têmporas. Vestia uma camisa simples e calça jeans, uma aparência bem diferente do executivo impecável que conheci. Quando me viu, levantou-se rapidamente, derrubando quase sua xícara de café. Marina, ele disse, e sua voz soava mais rouca do que me lembrava. Obrigado por vir. Sentei-me em frente a ele, mantendo minha expressão neutra. O que é tão importante, Gabriel? Ele respirou fundo, como se reunisse coragem. Primeiro, queria dizer que vi sua apresentação na ONU. Online, claro. Foi impressionante. Obrigada, mas não acho que você queria me ver para falar sobre arquitetura sustentável. Ele esboçou um sorriso triste. Não, tem razão. Fez uma pausa. Marina, estou prestes a me mudar para o sul. Consegui um emprego em uma pequena cidade no Rio Grande do Sul. Ninguém me conhece lá. Ninguém sabe do meu passado. Um novo começo, comentei. Boa sorte. Antes de partir, precisava te ver uma última vez. Ele abaixou os olhos. Para te entregar isso. Gabriel tirou um envelope do bolso e o colocou sobre a mesa. O que é isso? A escritura original da nossa casa. Ele empurrou o envelope em minha direção. O documento real, não a falsificação que fiz. E também uma carta, explicando tudo. Como começou, por que fiz o que fiz. Olhei para o envelope, sentindo uma estranha calma. Por quê? Porque você merece saber a verdade completa. Ele hesitou. E porque preciso dizer, olhando nos seus olhos, o quanto sinto muito. Sei que não muda nada, sei que não compensa o que fiz, mas precisava que você soubesse. Peguei o envelope, mas não o abri. Obrigada pela honestidade, mesmo que tardia. Gabriel parecia prestes a dizer mais alguma coisa, mas se conteve. Em vez disso, perguntou: Você é feliz agora? A pergunta me pegou de surpresa. Era simples, direta e curiosamente sincera. Sim, respondi sem hesitar. Muito feliz. Ele assentiu com um sorriso triste. Fico feliz por você. Sempre soube que você faria coisas incríveis. O silêncio que se seguiu não era constrangedor, apenas contemplativo. Duas pessoas que um dia compartilharam tudo, agora sentadas como estranhos cordiais, com um oceano de experiências não compartilhadas entre eles. Bem, disse finalmente, olhando para meu relógio. Preciso ir. Tenho uma reunião importante. Levantei-me e Gabriel fez o mesmo. Por um momento, ficamos ali, face a face. Não havia mais raiva em mim, percebi. Apenas uma aceitação tranquila de que nossos caminhos, que um dia se cruzaram tão intensamente, agora seguiam em direções completamente diferentes. Adeus, Gabriel. Espero que encontre o que procura no sul. Ele assentiu, os olhos brilhantes de emoção contida. Adeus, Marina. E obrigado por me ouvir. Saí do café sentindo-me leve. O encontro com Gabriel não havia reaberto velhas feridas como eu temia.
Em vez disso, proporcionou um tipo de encerramento que eu nem sabia que precisava. Naquela tarde, enquanto apresentava os primeiros esboços do projeto de revitalização para a equipe, percebi que estava realmente em paz. O Brasil não era mais um lugar de memórias dolorosas, mas um novo campo de possibilidades profissionais. À noite, em meu quarto de hotel, abri finalmente o envelope que Gabriel me dera. A escritura original estava lá, amarelada pelo tempo, com nossos nomes e a distribuição original de propriedade, 70% meu, 30% dele, claramente registrada. Havia também uma carta de várias páginas, escrita à mão. Comecei a ler, mas parei na terceira linha. De repente, percebi que não precisava mais dessas explicações. O passado estava encerrado. Conhecer os detalhes das manipulações de Gabriel e sua família não acrescentaria nada à minha vida atual. Coloquei a carta de volta no envelope e a guardei em minha mala. Talvez um dia eu a lesse por completo, ou talvez não. Abri meu laptop e comecei a trabalhar nos detalhes do projeto da comunidade. O futuro, brilhante, desafiador e cheio de possibilidades, era muito mais interessante que qualquer explicação do passado. O projeto de revitalização em São Paulo avançava rapidamente. Após 6 meses dividindo meu tempo entre Brasil e Singapura, decidi me estabelecer temporariamente em São Paulo. Aluguei um apartamento moderno no bairro de Pinheiros, luminoso, espaçoso e completamente diferente da mansão que havia compartilhado com Gabriel. O trabalho nas comunidades era desafiador e gratificante. Nossa abordagem ia muito além da simples construção de moradias. Era um projeto de transformação social, criando espaços públicos que fomentavam interação, áreas verdes que melhoravam a qualidade do ar, sistemas de captação de água da chuva que reduziam enchentes e centros comunitários que ofereciam oportunidades educacionais. Numa manhã de sábado, enquanto visitava o canteiro de obras principal, fui abordada por uma jovem mulher de cerca de 25 anos, cabelos cacheados presos em um coque desarrumado e olhos vivos e curiosos. Senhora Almeida, sou Júlia Santos, do jornal A Cidade. Ela estendeu a mão. Estou fazendo uma série de reportagens sobre transformações urbanas e adoraria entrevistá-la. Normalmente eu era cautelosa com a imprensa. Minha história pessoal com Gabriel às vezes atraía mais atenção do que meu trabalho profissional, mas havia algo na energia sincera de Júlia que me cativou. Claro, por que não? Respondi sorrindo. Mas com uma condição: foco no projeto, não na minha vida pessoal. Ela concordou prontamente e marcamos a entrevista para a tarde seguinte em meu escritório. A conversa com Júlia fluiu naturalmente. Suas perguntas eram perspicazes e demonstravam um genuíno interesse pelo impacto social da arquitetura. Falamos sobre sustentabilidade, sobre como o design de espaços afeta o comportamento humano, sobre a importância de ouvir as comunidades antes de impor soluções arquitetônicas. Uma última pergunta, disse ela, depois de quase 2 horas de conversa. O que a levou a aceitar este projeto no Brasil, depois de tanto sucesso internacional? Refleti por um momento. Acredito que todos nós, em algum momento, precisamos voltar às nossas origens. Não necessariamente para ficar, mas para reconciliar o passado com o presente. Este projeto me deu essa oportunidade de usar o conhecimento que adquiri pelo mundo para contribuir com o lugar onde comecei. Júlia sorriu, satisfeita com a resposta. Isso será uma ótima conclusão para a matéria. Quando a reportagem foi publicada, uma semana depois, fiquei agradavelmente surpresa. Era uma peça bem escrita que destacava o trabalho, a filosofia por trás dele e seu potencial impacto na vida dos moradores. Havia apenas uma breve menção à minha história pessoal, descrevendo-me como uma arquiteta que transformou adversidades pessoais em força propulsora para criar espaços que promovem bem-estar e comunidade. O artigo gerou interesse significativo. Outros veículos de comunicação começaram a procurar o escritório para entrevistas e reportagens. Universidades de arquitetura convidaram-me para palestras.
O projeto ganhou visibilidade nacional e, com ela, maior apoio governamental. Em meio a esse turbilhão positivo, recebi um telefonema de Nicolas. Marina, acabei de ler a reportagem sobre seu trabalho em São Paulo. Impressionante. Obrigada. Júlia fez um ótimo trabalho capturando a essência do projeto. A Fundação está muito satisfeita com os resultados, continuou ele. Na verdade, estamos considerando expandir o programa para outras cidades brasileiras. Rio de Janeiro, Salvador, Recife. O que acha? A proposta era tentadora. Expandir o projeto para outras cidades significaria um impacto muito maior, mais comunidades transformadas, mais vidas melhoradas. Parece uma oportunidade incrível, respondi. Mas precisaria de uma equipe maior, muito maior. Já pensamos nisso. Queremos que você monte um programa de treinamento para jovens arquitetos locais. Uma espécie de academia de arquitetura sustentável. A ideia ressoou imediatamente. Um programa que capacite profissionais locais a continuarem o trabalho mesmo após nossa saída. Isso é brilhante, Nicolas. Sabia que você gostaria. Ele riu. Ah, e tem mais uma coisa. Estamos planejando uma conferência internacional em São Paulo no próximo semestre. Arquitetos, urbanistas e líderes comunitários de todo o mundo compartilhando ideias sobre revitalização urbana. Queremos que você seja anfitriã. Após desligar, fiquei contemplando a janela do meu escritório com vista para a cidade. São Paulo, com seu horizonte caótico e fascinante, havia me recebido de volta com oportunidades que eu jamais poderia imaginar quando saí do Brasil 4 anos antes. A Academia de Arquitetura Sustentável tornou-se rapidamente meu projeto favorito. Desenvolvemos um programa de 2 anos que combinava teoria e prática, com foco em soluções específicas para desafios urbanos brasileiros. Selecionamos 30 jovens arquitetos talentosos de origens diversas, com ênfase especial em candidatos de comunidades carentes. Entre os selecionados estava Carlos, um jovem de 24 anos que cresceu exatamente na comunidade que estávamos revitalizando. Seu conhecimento íntimo do local e sua perspectiva única tornaram-no um elemento valioso da equipe. Ele via detalhes que arquitetos formados nas melhores universidades jamais notariam. Senhora Almeida, ele me abordou um dia após uma reunião de equipe. Tenho algumas ideias para o centro comunitário que gostaria de compartilhar. Seus esboços eram impressionantes, simples, funcionais, mas profundamente conectados às necessidades reais dos moradores. Carlos, isso é excepcional, comentei, genuinamente impressionada. Você considera incluir um espaço para uma cooperativa de artesanato? Muitas mulheres da comunidade têm habilidades incríveis que poderiam gerar renda. Seus olhos brilharam. Sim, minha mãe é uma delas. Ela faz crochê há anos, mas nunca teve um espaço adequado para vender suas peças. Começamos a trabalhar juntos no design desse espaço específico, e logo nossa parceria profissional se transformou em amizade. Carlos tinha uma visão fresca e autêntica que complementava minha experiência internacional. A conferência internacional se aproximava, e com ela um turbilhão de preparativos. Arquitetos renomados de todo o mundo confirmariam presença. A pressão era enorme, mas me sentia estranhamente calma. Este era meu elemento agora. Não mais a esposa traída tentando reconstruir sua vida, mas uma profissional respeitada em seu campo. 2 semanas antes do evento, recebi uma ligação inesperada. Era Camila. Marina, tudo bem? Tenho uma notícia que achei que você deveria saber. Claro, o que houve? Gabriel está voltando a São Paulo, ela disse cautelosamente. Ele foi convidado para falar na Conferência de Contabilidade Sustentável que acontecerá no mesmo centro de convenções onde será a sua conferência, na mesma semana. Senti um leve tremor no estômago. A coincidência parecia quase cômica. Entendo. Bem, é uma cidade grande, respondi, tentando soar despreocupada. Tem certeza que está bem com isso? Posso tentar descobrir a programação exata dele para que vocês não se cruzem. Não é necessário, respondi com sinceridade.
São Paulo é grande o suficiente para nós dois. E para ser honesta, não me importo mais se nos cruzarmos ou não. E era verdade. A notícia de que Gabriel estaria na mesma cidade, no mesmo local, não me afetou como teria anos atrás. Ele era apenas uma pessoa do meu passado, alguém que conheci, amei e de quem me desiludi. Não mais um fantasma que me assombrava. A semana da conferência chegou e o centro de convenções fervilhava com atividade. Arquitetos, designers, urbanistas e estudantes de todo o mundo enchiam os salões, compartilhando ideias e visões para o futuro das cidades. Em meu discurso de abertura, falei sobre resiliência, não apenas de estruturas e materiais, mas de comunidades e pessoas. A verdadeira arquitetura sustentável, disse ao público atento, deve sustentar não apenas o ambiente físico, mas também o espírito humano. Deve criar espaços onde as pessoas possam não apenas sobreviver, mas prosperar. Onde possam construir não apenas casas, mas vidas. Enquanto falava, notei uma figura familiar no fundo do auditório. Gabriel. Nossos olhos se encontraram brevemente, e ele assentiu em reconhecimento. Continuei meu discurso sem hesitação. Mais tarde naquele dia, enquanto conversava com um grupo de estudantes após um painel sobre design participativo, senti uma presença atrás de mim. Discurso inspirador, disse Gabriel, agora de pé ao meu lado, especialmente a parte sobre reconstruir. Os estudantes, sentindo a tensão, discretamente se afastaram, deixando-nos sozinhos. Obrigada. Ouvi dizer que você também está apresentando nesta semana. Respondi educadamente. Sim, amanhã. Sobre ética em contabilidade corporativa, ironicamente. Ele deu um sorriso auto-irônico. A vida tem um estranho senso de humor. Tem mesmo. Houve um momento de silêncio desconfortável. Li a sua carta, disse finalmente. A que você me entregou no café há alguns meses. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. E ajudou a entender algumas coisas. Sua história com seu pai, a pressão da família. Não justifica o que você fez, mas explica muitas coisas. Ele assentiu. Não esperava justificativa, apenas queria que você soubesse a verdade completa. Aprecio isso. Outro momento de silêncio, menos tenso desta vez. Você parece bem, ele comentou. Feliz. Estou. Sorri genuinamente. E você? Estou em processo, respondeu honestamente, ainda tentando descobrir quem sou sem todas as mentiras e manipulações. É uma jornada importante, respondi. Espero que encontre o que procura. Naquele momento, Carlos se aproximou, segurando uma pasta cheia de documentos. Marina, desculpe interromper, mas precisamos revisar os materiais para o workshop de amanhã. Gabriel, este é Carlos, um dos arquitetos mais brilhantes da nossa equipe, apresentei. Carlos, este é Gabriel, um conhecido do passado. Os dois apertaram as mãos educadamente. Gabriel olhou de Carlos para mim, um olhar de compreensão em seus olhos. Foi bom vê-la, Marina, disse ele finalmente. Continuo acompanhando seu trabalho. Você está fazendo coisas importantes. Obrigada, Gabriel. Boa sorte com sua apresentação. Enquanto ele se afastava, Carlos me olhou curiosamente. Aquele era... Sim, meu ex-marido. Uau! E como você se sente? Refleti por um momento, observando a figura de Gabriel desaparecer entre a multidão. Em paz, respondi sinceramente. Completamente em paz. A conferência foi um sucesso retumbante. Nosso projeto de revitalização em São Paulo foi celebrado como um modelo a ser seguido globalmente. A Academia de Arquitetura Sustentável recebeu propostas de parceria de universidades de todo o mundo. E eu, pessoalmente, recebi um convite para lecionar como professora visitante na Universidade de Harvard no próximo semestre. Na última noite em São Paulo, antes de partir para uma breve visita a Singapura, sentei-me na varanda do meu apartamento com uma taça de vinho, contemplando o horizonte iluminado da cidade. Meu telefone tocou. Era Nicholas.
Marina, acabei de receber a notícia. O projeto de São Paulo foi indicado ao Prêmio Mundial de Habitat da ONU. A notícia era extraordinária. O Prêmio Mundial de Habitat era o reconhecimento mais prestigioso no campo da arquitetura social. Isso é inacreditável, balbuciei, genuinamente surpresa. Você merece todo o trabalho duro, toda a visão. Estamos todos muito orgulhosos. Após desligar, permaneci olhando para a cidade. Lágrimas silenciosas correram pelo meu rosto, não de tristeza, mas de uma profunda sensação de realização. 5 anos atrás, quando descobri a traição de Gabriel, vendi nossa casa e deixei o Brasil. Eu estava fugindo. Fugindo da dor, da humilhação, da traição. Naquela época, não podia imaginar que aquele momento terrível seria o catalisador para a vida extraordinária que construí desde então. A dor daquela noite me empurrou para um mundo maior. Lisboa, Barcelona, Nova York, Singapura e agora de volta ao Brasil. Não como uma vítima, mas como uma criadora, uma líder, alguém capaz de transformar não apenas espaços físicos, mas vidas inteiras. A vingança contra Gabriel havia sido apenas o primeiro passo de uma jornada muito mais longa e significativa. Uma jornada não de fuga, mas de descoberta, não de destruição, mas de criação. Enquanto observava São Paulo brilhar sob a noite, percebi que havia construído algo muito mais valioso que qualquer casa ou relacionamento perdido. Havia construído uma vida inteiramente minha. Uma vida de propósito, impacto e, finalmente, alegria genuína. Na manhã seguinte, antes de pegar meu voo para Singapura, passei pela comunidade uma última vez. O projeto estava quase concluído. As novas unidades habitacionais, coloridas e cheias de luz, contrastavam belamente com o antigo cenário cinzento. Crianças brincavam no novo Parque Central. Idosos conversavam nas áreas sombreadas. Jovens mães frequentavam o centro comunitário recém-inaugurado. Carlos me encontrou lá para uma última inspeção. Então, você volta em 1 mês? Perguntou ele, enquanto caminhávamos pelo local. Sim, após resolver algumas pendências em Singapura e uma curta visita a Harvard para planejar o próximo semestre. Sorri. Você vai cuidar bem do nosso projeto enquanto estou fora? Com minha vida, ele prometeu, sorrindo de volta. Parei um momento, olhando para uma família que se mudava para sua nova casa. A alegria em seus rostos era indescritível. Sabe, disse a Carlos, quando comecei na arquitetura, sonhava em criar espaços bonitos, mansões elegantes, edifícios impressionantes. Nunca imaginei que meu trabalho mais significativo seria isto. Às vezes, a vida nos leva por caminhos que nunca imaginamos, respondeu ele sabiamente. Mas geralmente são esses caminhos inesperados que nos levam exatamente onde precisávamos estar. Suas palavras ecoaram em minha mente durante todo o voo. Caminhos inesperados, um casamento fracassado, uma traição dolorosa, uma fuga desesperada. E, de alguma forma, tudo isso me conduziu exatamente para onde eu precisava estar. A vida raramente segue o caminho que planejamos. Às vezes, são as quebras, as rachaduras, as destruições completas que abrem espaço para algo totalmente novo e mais belo ser construído. Meu nome é Marina Almeida. 5 anos atrás, descobri que meu marido estava me traindo e havia falsificado documentos para roubar minha casa. Vendi a casa antes que ele voltasse de viagem com a amante e reconstruí minha vida do zero em outro continente. Hoje, sou uma arquiteta reconhecida internacionalmente, criando espaços que transformam comunidades e vidas. Lidero uma equipe talentosa e diversificada. Ensino em uma das universidades mais prestigiadas do mundo. Viajo pelo globo compartilhando minha visão de cidades mais justas e sustentáveis. A traição de Gabriel foi o fim de uma vida, mas também o começo de outra. Uma vida que, honestamente, nunca poderia ter imaginado para mim mesma. Uma vida que construí tijolo por tijolo, escolha por escolha, sonho por sonho.
E essa talvez seja a maior vingança de todas, não a destruição de um outro, mas a criação completa e radiante de si mesmo. O auditório de Harvard estava lotado. Estudantes, professores e profissionais se apertavam para assistir à minha palestra inaugural como professora visitante da prestigiosa universidade. O tema: Arquitetura como instrumento de justiça social. Enquanto aguardava minha apresentação, olhei discretamente para o celular. A notificação ainda estava lá, piscando insistentemente. Prêmio Mundial de Habitat, cerimônia de premiação, 2 semanas. Nosso projeto em São Paulo não apenas fora indicado, havíamos vencido. A cerimônia de premiação seria em Londres, com transmissão global. Um reconhecimento que 5 anos atrás pareceria um sonho impossível. É com grande honra que apresento a vocês a professora Marina Almeida, anunciou o diretor do Departamento de Arquitetura. Uma visionária cujo trabalho está redefinindo os limites entre arquitetura, sustentabilidade e transformação social. Enquanto caminhava até o púlpito, observei os rostos atentos da plateia. Jovens arquitetos em formação, mentes brilhantes que em breve estariam criando os espaços do futuro. Arquitetura, comecei, não é apenas sobre construir estruturas. É sobre construir possibilidades. É sobre imaginar um mundo diferente e então, tijolo por tijolo, torná-lo realidade. Durante a hora seguinte, compartilhei não apenas técnicas e metodologias, mas também a filosofia por trás do meu trabalho. Falei sobre como espaços bem projetados podem reduzir desigualdades, fortalecer comunidades e criar oportunidades. Ao final, durante as perguntas, uma jovem estudante levantou a mão. Professora Almeida, li sobre sua história pessoal. Como uma experiência traumática a levou a deixar o Brasil e recomeçar sua vida. Como essa experiência influenciou sua abordagem à arquitetura. A pergunta me pegou desprevenida. Raramente falava sobre minha história pessoal em contextos profissionais. Mas olhando para aquela jovem, vi genuíno interesse e talvez uma necessidade de ouvir que é possível transformar dor em propósito. Uma boa pergunta, respondi após um momento. Acredito que a arquitetura, em sua essência, é sobre transformação. Transformamos espaços, materiais, perspectivas, e sim, minha experiência pessoal me ensinou muito sobre transformação. Fiz uma pausa, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. Quando perdemos algo, seja uma casa, um relacionamento ou uma ideia sobre quem somos, ganhamos uma oportunidade. A oportunidade de reconstruir, não apenas replicando o que existia antes, mas criando algo novo, algo melhor. Em arquitetura, chamamos isso de adaptative reuse, dar nova vida e propósito a estruturas existentes. Olhei diretamente para o estudante. Podemos aplicar o mesmo princípio às nossas vidas. Experiências dolorosas podem nos quebrar, sim, mas também podem abrir espaço para novas fundações, mais fortes e mais autênticas. A questão é, que tipo de estrutura você escolhe construir sobre elas? Após a palestra, vários estudantes se aproximaram para conversas individuais. A jovem que havia feito a pergunta sobre minha história pessoal esperou pacientemente até ser a última. Obrigada pela sua resposta, disse ela, timidamente. Estou passando por algo difícil agora, um rompimento doloroso. Às vezes sinto que nunca vou superar. Olhei para ela com gentileza. Qual é seu nome? Helena. Helena, posso te contar um segredo? A parte mais difícil não é a dor inicial. É acreditar que algo melhor é possível, que você merece algo melhor. Sorri suavemente. Mas é possível, e você merece. Nas semanas seguintes, mergulhei na rotina acadêmica de Harvard. As aulas, os debates, a orientação de projetos, tudo era estimulante e gratificante de maneiras diferentes do trabalho prático em campo. Em meio a essa nova fase, recebi um e-mail inesperado. O assunto dizia simplesmente, obrigado. Era de Gabriel. Marina,
Acabo de saber que seu projeto em São Paulo ganhou o Prêmio Mundial de Habitat. Não poderia deixar de escrever para expressar minha admiração pelo trabalho extraordinário que você tem realizado. Vi online sua palestra em Harvard sobre arquitetura e justiça social. Suas palavras sobre transformação e reconstrução ressoaram profundamente comigo. Estou tentando aplicar esses princípios em minha própria vida. Não é fácil reconstruir sobre ruínas que você mesmo criou, mas estou tentando. Apenas queria que soubesse que, apesar de tudo, tenho imenso orgulho da pessoa que você se tornou. Não graças a mim, mas apesar de mim. Boa sorte em Londres, Gabriel. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo. O e-mail era surpreendentemente sincero, sem qualquer manipulação ou autopiedade velada. Talvez Gabriel também estivesse genuinamente encontrando seu caminho para a transformação. Respondi brevemente. Gabriel, obrigada pela mensagem. A transformação é de fato possível para todos nós. Desejo que encontre a sua. Marina. Na semana seguinte, voei para Londres para a cerimônia do Prêmio Mundial de Habitat. Toda a equipe do projeto estava lá. Carlos, Luísa, Nicolas e representantes da comunidade em São Paulo. Quando nosso projeto foi anunciado como vencedor e subi ao palco para receber o prêmio, olhei para aquelas faces sorridentes e senti uma gratidão avassaladora. Este prêmio, disse ao microfone, pertence a cada pessoa que acreditou que espaços melhores criam vidas melhores, aos moradores que compartilharam seus sonhos conosco, aos jovens arquitetos que trouxeram paixão e criatividade, a todos que entenderam que a verdadeira arquitetura não é sobre construir monumentos, mas sobre construir possibilidades. Após a cerimônia, enquanto celebrávamos em um elegante restaurante londrino, Carlos se aproximou com uma taça de champanhe. Um brinde à arquiteta mais incrível que já conheci, disse ele, sorrindo. Nos últimos meses, nossa relação havia evoluído de uma parceria profissional para algo mais. Algo que me surpreendeu por sua naturalidade e facilidade, qualidades que nunca havia experimentado com Gabriel. Um brinde à equipe mais talentosa que qualquer arquiteta poderia desejar, respondi, tocando sua taça com a minha. Mais tarde naquela noite, caminhando pelas margens do Tâmisa, Carlos entrelaçou seus dedos nos meus. O que vem depois? Perguntou. Você já conquistou tudo. Projetos internacionais, Harvard, o prêmio mais prestigioso do setor. Qual é o próximo sonho? A pergunta me pegou de surpresa. Durante tanto tempo, estive focada em construir minha carreira, em provar meu valor, em criar algo significativo a partir das ruínas do meu casamento fracassado, que raramente pensava além do próximo projeto, do próximo desafio. Não sei, respondi honestamente. Talvez seja a hora de construir algo para mim, não apenas para os outros. Ele apertou minha mão suavemente. Qualquer coisa que você decida construir, adoraria fazer parte dela. De volta aos Estados Unidos, enfrentei uma decisão importante. Harvard havia me oferecido uma posição permanente como professora titular, uma honra extraordinária e uma oportunidade de influenciar gerações de futuros arquitetos. Ao mesmo tempo, a Fundação Internacional queria que eu liderasse um novo megaprojeto global, expandindo nosso modelo de revitalização para comunidades carentes em 5 continentes. Em meio a essas reflexões profissionais, também considerava aspectos pessoais. Meu relacionamento com Carlos estava florescendo, mas ele estava baseado no Brasil. Uma escolha profissional significaria inevitavelmente uma escolha pessoal também. Numa tarde de outono em Cambridge, sentada num banco do campus de Harvard, observando as folhas douradas caírem, tomei minha decisão. Voltaria ao Brasil. Aceitaria o projeto global, mas estabeleceria minha base em São Paulo. Criaria um instituto de pesquisa e prática em arquitetura social sustentável, unindo o melhor da academia com o impacto direto nas comunidades. E talvez mais importante, permitiria que meu coração, tão cuidadosamente protegido desde Gabriel, se abrisse novamente para a possibilidade do amor.
Quando comuniquei minha decisão a Nicholas, ele sorriu satisfeito. Sempre soube que você escolheria o caminho de maior impacto, disse ele. O Instituto é uma ideia brilhante, combinando pesquisa, ensino e prática em um só lugar. Será um desafio enorme, admiti. E quando isso já te impediu? Ele riu. O Instituto de Arquitetura Social e Sustentável, IASS, foi inaugurado 6 meses depois, em um antigo galpão industrial completamente reformado no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. O espaço encarnava perfeitamente nossa filosofia, preservando elementos históricos enquanto incorporava o que havia de mais avançado em tecnologias sustentáveis. Carlos tornou-se meu parceiro, não apenas na vida pessoal, mas também na liderança do Instituto. Sua conexão genuína com as comunidades complementava perfeitamente minha experiência internacional e visão estratégica. No dia da inauguração, enquanto centenas de pessoas, desde líderes comunitários até ministros e embaixadores, circulavam pelo espaço, senti uma sensação de completude que jamais havia experimentado. Um jornalista se aproximou para uma rápida entrevista. Senhora Almeida, após conquistar reconhecimento mundial, por que voltar ao Brasil para iniciar este instituto? Sorri, refletindo sobre a jornada que me trouxera até ali. Porque acredito que a verdadeira arquitetura é circular, não linear. Precisamos retornar às nossas origens para realmente avançar. Este instituto representa essa filosofia, unindo conhecimento global com sabedoria local, tecnologia de ponta com técnicas tradicionais. E em termos pessoais, insistiu ele. Muitos conhecem sua história de superação. O que diria às pessoas que, como você um dia, enfrentam traições e decepções profundas? Olhei ao redor, para o espaço que havíamos criado, para Carlos conversando animadamente com um grupo de estudantes, para os moradores das comunidades onde trabalhávamos, circulando com orgulho pelo instituto que também lhes pertencia. Diria que às vezes precisamos perder o que pensávamos querer para descobrir o que realmente precisamos. Que as maiores tragédias podem se tornar os mais profundos recomeços. E que, no fim, a melhor vingança não é destruir o que nos machucou, mas construir algo tão extraordinário que aquela dor se torne apenas um pequeno capítulo em uma história muito maior e mais bela. O jornalista sorriu, satisfeito com a resposta. Enquanto ele se afastava, Carlos se aproximou, colocando o braço ao redor da minha cintura. — Tudo bem? Perguntou ele. Melhor do que nunca, respondi, apoiando a cabeça em seu ombro. Naquela noite, de pé na varanda do nosso novo apartamento com vista para a cidade que um dia havia abandonado com o coração partido, refleti sobre a incrível jornada dos últimos 5 anos. A traição de Gabriel, que na época parecia o fim do mundo, havia sido apenas o início. O início de uma vida que jamais teria imaginado para mim mesma. Uma vida não definida pelo que perdi, mas pelo que criei. Não pelas mentiras que acreditei, mas pelas verdades que descobri. A casa que Gabriel tentou me roubar era apenas isso, uma casa. O que construí desde então foi um lar no mundo, em meu trabalho, em meu propósito e, finalmente, em mim mesma. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. E não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.